Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 1, nos diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vi. Glória a Deus, amém? Podeis tomar assento neste mesmo espírito, adorando ao Senhor. O nosso tema é as ações de Deus na trajetória de nossa vida. Repita assim após mim: as ações de Deus na trajetória de nossa vida. Meus irmãos, nós estamos diante de um acontecimento extraordinário da Bíblia Sagrada: a cura de um cego de nascença. E o texto começa já sendo enfático, dizendo: E passando Jesus. Diga assim: passando Jesus. A primeira coisa que eu observo aqui, irmãos, é o verbo de ação: e passando Jesus. Aleluia. Você entendeu que Jesus nesta noite não somente está passando aqui, porque Ele sempre está aqui nesta casa para fazer a seu tempo uma grande obra na sua vida? Observe que o texto começa: e passando Jesus. Eu vejo aqui um verbo de ação. Jesus estava passando. Jesus estava passando. Quem sabe jamais aquele cego pensava em ser curado da sua cegueira. Até porque a Bíblia diz que era um dia de sábado. E sendo um dia de sábado, ele sabia que havia uma proibição. Ninguém poderia fazer qualquer obra nesse dia. Então ele estava ali desprovido de esperança. Ele estava desprovido de esperança. Tanto é que a Bíblia não diz que ele pediu milagre. Ele foi observado por Cristo. Porém, o que me chama a atenção aqui, que o problema dele era antigo. Mas um dia, Jesus passou naquele lugar.
Eu quero te dizer, de repente você está confrontando aí com problemas hoje, e tem gente que vai um pouco mais além. O problema é antigo, está antiguíssimo, e você diz, esse aí Jesus não vai resolver. Esse problema aí, não tem solução. Eu quero te dizer que Jesus está aqui nesta noite, e Ele pode passar na tua vida para projetar um grande milagre na sua casa, na sua vida e na sua família. Olha para cá, quem sabe o que não aconteceu em 2020, porque Jesus não passou na sua vida, nesse particular, nesse projeto teu, Jesus não passou em 2020, mas fique tranquilo, nós estamos em 2021, Jesus pode passar hoje no seu projeto e dar o sim, ou seja, dar o veredito. Jesus pode fazer isso. Então o que me chama a atenção aqui, primeiramente, é o verbo de ação. E passando Jesus. E me chama a atenção aqui, porque ele passou em um certo tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Talvez você espera o seu milagre, a sua vitória, no seu tempo. Mas você precisa entender que o tempo do homem é o cronos, de onde vem a palavra cronologia. Esse é o tempo do homem, onde vem a palavra cronograma, ou cronômetro. Isso aí é o tempo do homem, é o tempo que nós podemos dizer, olhando para o relógio, é o tempo. Por quê? Porque há tempo de comer, sim ou não? Há tempo de dormir, há tempo de levantar, há tempo de jantar, de almoçar. E a gente vê que quando chega a hora do almoço e você não alimenta o estômago, de repente você já sente uma pontadinha assim, opa, é tempo de comer, é tempo de comer, é tempo de se alimentar. E é interessante isso que eu estou falando. Por quê? Porque este é o tempo cronos, é o tempo do homem. Mas Deus não trabalha no cronos, Deus trabalha, irmão, no tempo dele. E o tempo de Deus é o Kairos. Aleluia! Esse é o tempo de Deus, o Kairos. Por que Jesus não passou antes lá para curar aquele cego? Quem sabe ele até passou, mas não foi a oportunidade daquele cego, porque o tempo para ele era o tempo Kairos, o tempo de Jesus. Eu quero te dizer que é tempo de Jesus passar na tua casa hoje para operar o grande milagre que você está esperando. Há tempo para Jesus passar. Há tempo para Jesus passar. E a Bíblia diz aqui que para aquele homem chegou o tempo Kairos. Por que chegou o tempo Kairos? Porque está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo de número 3, que para todas as coisas e para todos os propósitos debaixo do céu, aleluia, há um tempo determinado por Deus. O que é isso, pastor? É o tempo Kairos, é o tempo de Deus. Quem sabe este seja o tempo de Deus para você, para sua casa, para sua família. E se é o tempo, já começa a visualizar a tua vitória. Se é o tempo Kairos de Deus para você, já começa a visualizar o teu milagre, porque vai acontecer e ninguém vai impedir, porque operando Deus, quem impedirá? Primeiro verbo que me chama a atenção aqui é o verbo de ação, passando Jesus. O segundo verbo
de ação é que ele passa, mas o versículo diz, Jesus vê. Está escrito aí, que ele viu um homem cego de nascença. Tem uma diferença de você olhar e de você ver. Porque às vezes você está de carro e quando você passa assim, você vê muitas coisas, sim ou não? Numa visão panorâmica, você vê muita coisa. Mas quem vê, de fato, quando diz aí, ele viu, quer dizer que Jesus notou a necessidade daquele homem. Jesus olhou para aquele homem e viu que ele estava à espera de um milagre. Jesus não somente olhou, Jesus viu, Jesus contemplou a maior necessidade daquele homem. Eu quero te dizer que Jesus está te vendo aqui nesta noite. Eu quero dizer para você que está conectado conosco, que Jesus está te vendo. Ele sabe a sua necessidade, Ele te conhece por dentro e por fora. E olha para cá, Ele te vê diferentemente de como as pessoas te veem. Porque a Bíblia diz que os homens vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Aleluia, Deus está olhando para você e contemplando hoje aqui a tua maior necessidade. Jesus viu aquele homem. E o terceiro verbo aqui de ação que nós encontramos, a Bíblia diz que ele viu, mas viu quem? Um cego de nascença. Ele viu. E é interessante, porque você muitas vezes vê alguém, mas de fato, humanamente falando, você não sabe qual é a necessidade dessa pessoa. Às vezes, de repente, externamente pode estar vestida muito bem, né? Mas pode estar sem um tostão no bolso. Você olha, está um aparato, um semblante feliz, mas você não sabe a tristeza e a dor que aquela pessoa está internamente. Você olha no exterior. Mas Jesus, como Ele é de eternidade a eternidade, e o seu tempo é o Kairos, Ele conhece tudo. Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Ele sabia de tudo. Ele olha e ele vê um homem cego de nascença. Esse homem estava possuído de uma enfermidade desde o seu nascimento. Olha para cá. Você já imaginou uma criança nascendo cega? Você já imaginou uma criança, uma mãe, 9 meses em estado de gestação ali, e aí ela dá luz ao seu filho, e o seu filho nasce completamente cego. Você já imaginou isso? A Bíblia diz aqui, ele não foi cegado posteriormente, ele não foi paulatinamente perdendo a visão. Ele não foi perdendo a visão. Gente, ele nasceu cego. Era uma criança cega. Estava na escola, ó o ceguinho. Os amigos chamavam para jogar bola. Ah não, ceguinho não dá, porque ele não enxerga. É ceguinho, ele não consegue. Cego. Enfermidade. E o que me chama a atenção aqui, que os discípulos atribuíram o problema desse homem como sendo pecado praticado pelos seus pais. Porque a Bíblia diz que está no versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha aí, sabe que isso é peculiar dos seres humanos.
alguém está em crise, alguém está vivenciando uma turbulência na sua vida, alguém está inserido em um grande contexto de dificuldades, está em pecado, desobedeceu a Deus. Olha aqui, desgraças e mais desgraças essa pessoa está vivendo na sua vida. Você lembra de Jó? Os amigos que vieram lá do Oriente consolá-lo e finalmente vieram para acusar Jó de pecado. Pecou, porque tantas calamidades, tantas perdas irreparáveis. Jó está em pecado, você pecou, Jó. Confessa o seu pecado. Confessa o seu pecado. Os discípulos, aliás, isso era uma tradição judaica, que os pais pecavam, e aí de geração em geração, nesta tradição errônea, os pecados dos pais eram imputados nos filhos. E os discípulos, mesmo sendo seguidores de Cristo, não perderam esta tradição. E quando viram esse homem, já faz a seguinte pergunta: quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Ora, se ele nasceu cego, como é que ele ia pecar antes de nascer? Se ele já nasceu cego. E Jesus faz cair aqui uma tradição do judaísmo, porque a gente precisa entender que realmente tem doenças que o homem cria. Que isso, pastor? É verdade, tem enfermidade. Por exemplo, você que usa muito açúcar, ora, é possível que depois dos 40, dos 50, que você recebe como prêmio aí a diabetes. Você que gosta muito de sal, muito sal, é possível que nos anos posteriores aí você adquira problema de pressão alta, pressão baixa. É possível. Usa muito sal. Você que usa muito a gordura, gosta muito de coisas gordurosas, tal. É possível que lá com 60, ou um pouco mais, um pouco menos, você adquire o colesterol. Ou seja, então tem enfermidade que o homem cria. Mas eu estava lendo na Bíblia hoje que também tem enfermidade que o diabo cria. Que isso, pastor? É verdade, tem enfermidade que o diabo cria. Quando você lê a Bíblia, lá em Lucas, capítulo de número 13, os versículos 10 ao 12, fala de uma mulher que há 18 anos, Satanás a tinha por presa. Ela andava curvada e de modo algum podia se endireitar, porque Satanás a escravizava. Ela não nasceu com esta enfermidade, mas o diabo criou esta enfermidade nela. Por isso que o verso 16 do texto lá de Lucas 13, quando Jesus liberta a mulher, ele diz: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. Ou seja, então existem enfermidade que o homem cria, mas existe também doenças, enfermidade que o diabo cria. E a Bíblia diz lá em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, numa tríplice missão: matar,
roubar e destruir. Mas glória a Deus que o restante do versículo diz: mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Aleluia. Se o diabo tem jogado na sua vida ou na sua família algum tipo de enfermidade, olha, em nome de Jesus hoje, através do poder de Deus, está caindo por terra toda maldição contra você, contra a sua casa e contra a sua família. Será que dá para você levantar a mão e glorificar a Deus? A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Mas existe enfermidade que o diabo cria. Mas eu também li na Bíblia que existe enfermidade que Deus cria. Que isso, pastor? Eu até concordo com o senhor que existe enfermidade que a gente cria. Eu mostrei para vocês que há enfermidade que o diabo cria, mas também existe doenças que Deus cria. Olha o que diz a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 32. Versículo de número 39. Olha o que diz a Bíblia, para você ver. Diz assim: vede agora que eu, o Senhor, eu mato e eu faço viver, eu firo. Olha aí, enfermidade que Deus cria, eu firo e eu saro. Aleluia. A diferença é que o diabo fere e ele não consegue curar ninguém. O diabo muitas vezes, eu me lembro que eu sou filho de uma ex-feiticeira, e às vezes eu via a minha mãe consertava o braço de alguém através do feiticismo, mas estragava o outro. O diabo se conserta uma coisa, estraga a outra. Jesus não, irmão. Jesus dá vida e vida com abundância. A Bíblia diz aí que ele fere, mas as suas mãos cura. O que eu vi a minha mãe fazer, mas era tudo, sabe, estragava mais a vida da pessoa. É isso que o diabo faz, ele engana as pessoas. Todavia, nós encontramos pela Bíblia aqui que o pecado desse homem, segundo Jesus, não foi cometido nem por ele e nem pelos seus pais, porque ele não tinha nem nascido. Como é que havia pecado? Embora a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5 versículo 12, você vai ver que todo homem já nasce pecador. Pecador por causa da descendência lá do Éden. Nós somos descendentes de Adão. E segundo a Bíblia, o pecado entrou no mundo por um homem, meu xará, chamado Adão. Assim também a morte passou a dominar a todos os homens, por isso todos pecaram. Então todos que vêm, ainda que criança, irmão, é lógico que no seu estado de inocência, ela não tem pecado, porque ainda não usufrui do uso de razão, não sabe discernir a mãozinha esquerda da direita. Mas quando crescer, o pecado está ali, porque todo homem nasce pecador. Todavia, os discípulos atribuíam a enfermidade desse cego como seus pais haviam pecado e ele havia pecado. Aí Jesus disse: nem seus pais pecaram e nem ele pecou. Por quê? Porque Deus individualiza aí a responsabilidade de cada um de nós. Quando eu leio Ezequiel 18 e o versículo 4, é contundente nisso que eu estou falando. Deus diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E aí Deus coloca cada um no seu patamar individual. Ele diz: mas a alma que pecar, esta morrerá. Morrerá, aí fala de uma separação eterna.
Morrer aí não é só o corpo físico. Está falando de uma separação eterna de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Aí diz, ó, as almas todas são de Deus, como a alma do Pai, a alma do Filho também. Mas é a alma que pecar, esta morrerá. Deus individualizando os seres humanos, cada um para si, diante de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jesus deixa claro, ó, nem ele pecou e nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse nele, não é a glória de Deus como alguns leem errado, mas as obras de Deus. Olha, sabe por que ele nasceu cego de nascença? Para que se manifestasse nele as obras de Deus. E aí Jesus deixa claro aos discípulos, dizendo: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele diz, ó, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Você que está andando em trevas, é porque quer. Porque há um farolete, há um farol, há uma luz que se chama Jesus. Lá atrás o profeta Isaías profetizou acerca dela. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Por que, Isaías? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Anda em trevas quem quiser andar, ou quem quer andar. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Aleluia, Jesus é a luz do mundo. Deus está te chamando, meu amigo, você que está conectado conosco, para uma nova realidade na sua vida. Eu diria ainda, para uma nova dimensão de vida, para você deixar as densas trevas, para você sair das trevas e caminhar na maravilhosa luz do Senhor. Paulo diz que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus disse, ó, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí, o Kairós de Deus entra em ação. Ó, se eu estou aqui para fazer a obra de Deus, é para já. O que Jesus faz? Está no versículo seguinte. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo. Se você olhar por fora assim, numa visão humana, humanística, você vai dizer, nossa, que milagre nojento. Que milagre nojento. Onde já se viu fazer um negócio desse? Cuspir no chão, pega ali um lodinho, um pequeno pedaço de barro e começa a untar os olhos do cego. Mas foi isso que Jesus fez. Até porque esse cego de nascença, ele não tinha o globo ocular dos olhos, só tinha um buraco. Lá no interior a gente diz a bola do olho. Olha na bola do meu olho. Numa palavra grosseira, a bola do olho. Mas na verdade ele não tinha o globo ocular dos olhos. E aí Jesus vem, cospe no chão, e da saliva ele faz lodo, e ele pega e lambuza. Em outras palavras,
lambreca, em outras palavras. Ele passa nos olhos daquele cego. E ele foi curado? Ainda não. Sabe por quê? Precisava de algo para aquele homem ser curado. Ele precisava obedecer uma ordem de Jesus. Olha para cá. A tua obediência gera o teu milagre. Quando Jesus gospe no chão, pega ali aquele lodo e passa ali, lambuza os olhos do cego. Quando Jesus faz isso, ele não vê ninguém, ele continua cego. Mas aí Jesus dá uma ordem e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem não questionou. Às vezes eu fico pensando, a olho nu, esse milagre, por que ele não questionou? Ele poderia ter questionado, mas espera aí, Senhor, ir até o tanque de Siloé para me lavar? Olha para cá, tem gente que lê esse incidente, pensa que o tanque de Siloé estava logo ali do lado. Nananina não. Da onde Jesus encontrou esse homem até o tanque de Siloé, tinha 15 quilômetros aproximadamente. Da onde Jesus encontrou esse homem até o tanque de Siloé. Ele poderia ter revidado e ter dito a Jesus: mas Senhor, como é que eu vou até lá? Como é que eu vou até lá? Eu não sei, aqui não tem, né? Senão ia pegar um pedaço de pau e mostrar o homem identificando ali por os lugares que ele andava, quem sabe com a bengalinha, né? Tem alguns cegos que fazem isso, usa a guia ali das ruas ali, da calçada, e começa a bater. Lá em casa esses dias tinha um, só que ele se perdeu, né, Ruth? Ele se perdeu, ele estava voltando e tal, e ele disse: para onde eu estou? A minha casa é o número tal. Aí perguntou para a pastora, ela diz: não, é para lá. Ele se perdeu, mas tem uns que se acham, né? Eu não sei como é que esse homem chegou até o tanque de Siloé, mas não foi fácil. Quem sabe ele foi tropeçando em pedras, ele foi se machucando, quem sabe em alguns cantos de muro, eu não sei. Mas a ordem que ele recebeu de Jesus foi esta: vai e lava-te no tanque de Siloé. Quantas vezes Deus determina para você fazer algo e você questiona: mas que é isso, Senhor? Está mandando eu orar mais, uma semana de oração? Para que isso? Estou mandando pedir perdão para aquela pessoa, já passou tudo. Na verdade eu não converso mais com ela, mas passou nada. A Bíblia diz que Deus pede conta do que passou. Deus pede conta do que passou. Às vezes o que vai gerar o teu milagre é uma liberação de perdão que você tem que fazer para alguém. O que vai gerar o teu milagre é você chegando para aquela pessoa que você a ofendeu e pedir perdão. Isso vai gerar o teu milagre. O homem não olhou para a dificuldade, até porque o tanque não estava ali a 15, 20 metros, 50 metros da onde ele estava junto com Jesus. O tanque estava aproximadamente quase 15 quilômetros. Mas a ordem que ele recebeu: vai-te e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o que me chama a atenção aqui é a obediência do cego, que fez gerar o milagre. Irmão, Jesus é o Senhor tanto da nossa fé quanto da nossa obediência. E preste atenção, ela é pessoal. A obediência é pessoal. Obedecer é um ato intransferível, tá? Não dá para você transferir responsabilidade. É um ato intransferível, tá?
Isto é, ninguém pode obedecer no lugar do outro. Você vê na Bíblia que Jesus falou de um certo homem que chegou para o filho e disse: filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. E ele disse que eu vou, pai. E aí não foi. Aí chegou para o outro e disse: vai trabalhar na minha vinha hoje, filho? Ele disse: não, eu não vou não, pai, eu não vou, hoje eu não vou. Mas aí a Bíblia diz que ele se arrependeu e ele foi. É assim que Deus nos aceita. Às vezes você até questiona, mas se questionar e obedecer, amém. Agora, nós temos um grande exemplo, que o cego não questionou. E a Bíblia diz que quando ele recebeu a ordem, o que ele faz? Ele sai e ele vai até o tanque de Siloé, aproximadamente 15 quilômetros, tropeçando nas pedras, quem sabe batendo o cotovelo nos muros, e com dificuldade, com aquela bengalinha e tal, se achando naquele caminho, até que ele chegou no tanque de Siloé. E às vezes eu fico imaginando, porque quando você chega numa piscina, assim, num tanque e tal, a água, ela se torna um espelho, sim ou não? Se torna um espelho expresso ali, na água. Equivale dizer que quando o homem, no ato de obediência, começa a lavar os seus olhos, quem que ele viu primeiro? Ele mesmo. A sua imagem, a sua face. Quando você alcançar de Deus total libertação, você vai se achar, você vai ver quem você é. Quando você estiver disposto a obedecer a Deus. A Bíblia diz que o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Oh, irmão, aleluia. Deus tem milagre para você quando você está disposto a obedecer a Ele. E ele voltou vendo. Interessante que ele não foi para casa. A Bíblia diz que ele voltou vendo. Mas nesta vinda dele, ele teve que passar, quem sabe, no meio de muitas vizinhanças, amigos que o conhecia. E a Bíblia diz: então os vizinhos, que dantes tinha visto que era cego, diziam: não é este que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é ele. Outros dizem: parece com ele, está bem parecido com ele. Aquele ceguinho lá de nascença, está bem parecido com ele. Mas ele, de pronta voz, de alto e bom som, ele dizia: sou eu sim, aleluia. Você vê, irmão, ele passou por aquele caminho entre os vizinhos. Quando ele passou por ali para obedecer Jesus, para ir se lavar no tanque de Siloé, ele era cego. Agora ele volta já vendo, aleluia. E as pessoas veem que notou diferente. Mas cadê a bengala dele? Ele não está usando aí o muro, não está usando as guias das sarjetas aí para andar. O que está acontecendo? Não é o cego aí que mendigava? Outros diziam: não, está parecido, parece com ele. Ele dizia: não, sou eu. Quando as pessoas vê você no pódio da vitória, elas vão dizer: ah, mas não é a Maria fulana de tal, mas não é o Gustavo, não é a Josefa, não é a Benedita, não é o Antônio. Você vai dizer de alto e bom som: sou eu sim. Jesus fez uma linda obra na minha vida. Jesus gerou um milagre na minha vida. Irmão, que coisa tremenda. E eu termino aqui. A Bíblia diz que esse cego, ele passou uns pedaços, viu? Porque de repente os homens começam a perguntar para ele. De repente aciona as autoridades e chega para ele e diz: rapaz, você era cego mesmo? Sim, eu era cego, eu nasci cego. Mas
Como é que você está vendo agora? Ele diz, foi o homem chamado Jesus. Ele fez saliva, da saliva fez lodo e untou os meus olhos. E aí ordenou que eu fosse me lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e voltei vendo. Mas rapaz, você tem certeza que você nasceu cego mesmo? Claro que eu tenho certeza. Rapaz, você quer duvidar da minha palavra? Eu nasci cego. Não, nós não estamos acreditando. Fulano de tal, conhece os pais dele? Conhece. Vai lá chamar os pais depressa. Irmão, Deus vai dar testemunho da sua vida. O que Deus vai fazer através de você e com você vai ser muito grande. Chamaram os pais do cego. A senhora é mãe do cego? Sim. Vira a boca aí, porque ex-cego, tá? O senhor é o pai desse ex-cego? Sou. O senhor tem certeza? Ele nasceu cego? Mas claro, ele nasceu cego. Está no texto, irmão. Ele nasceu cego. Mas como é que ele está vendo agora? Ele já tem idade. Pergunte para ele. Pergunte para ele. Mas é o nosso filho e ele nasceu cego. Agora, como ele está enxergando, eu não sei. Mas o moço dizia lá: foi o homem chamado Jesus que me curou. Foi o homem chamado Jesus. Fica em pé. Olha para cá. Eu quero te dizer que o homem chamado Jesus está aqui nesta noite. O homem chamado Jesus está aqui nesta noite. As ações de Deus na trajetória da nossa vida não acabam. As ações de Deus, ainda que você está inserido ou inserida em um grande contexto de dificuldades, Deus está vendo tudo. E no tempo Kairos, o tempo de Deus, Ele vai passar nesse teu particular, nessa tua angústia, nessa tua necessidade, e Ele vai mudar o teu cativeiro, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar completamente a sua vida. Aleluia! E alguém vai indagar, Thaís, alguém vai lhe perguntar: mas quem fez isso? Não é que ela conseguiu, não é que ele venceu? E você vai dizer: foi o homem chamado Jesus. Foi o homem chamado Jesus que determinou o meu milagre, que ordenou a minha cura. Eu prontamente obedeci, aleluia, e eu estou curada, eu estou liberta, eu recebi o meu milagre. Eu quero te dizer que o homem chamado Jesus está aqui nesta noite. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que você precisa da parte de Deus, mas olha para cá. Eu estou certo e convicto que o tempo Kairos de Deus pode ter chegado para várias pessoas aqui hoje. Se você crê que este é o seu tempo, o tempo da sua vitória, enquanto nós vamos adorar, sai do teu lugar e vem à frente em nome de Jesus. Saia do teu lugar. Pastor, eu estou sentindo que esse é o meu tempo. Eu estou sentindo que hoje é o dia do meu milagre. Pastor, eu estou sentindo que hoje é a noite da minha vitória. Então saia do teu lugar e venha à frente em nome de Jesus. Mas venha diante do altar. Aqui cabe muitas pessoas. Pode vir diante do altar do Senhor. Nós vamos adorar e você vai vir com fé.